Bom dia, nós somos do terceiro ano do ensino médio e vamos gravar hoje o nosso podcast com o nosso professor Daniel. Nosso tema vai ser os negros na cultura musical e vamos falar um pouquinho disso sobre vocês de uma maneira espontânea, mais como uma conversa, e é isso. Bom, recentemente foi lançado um documentário do Emicida que é Amar Elo é Tudo Pra Ontem. O nome em si do documentário, ele já faz uma grande piada com o português, né? Que ele traz a palavra amar elo, que significa basicamente amar a um elo de pessoas, amar a uma comunidade, que no caso é a comunidade negra. E é tudo pra ontem, que no caso é essa batalha que o pessoal da música, tanto o hip hop quanto o samba, as pessoas negras que lutam por esse movimento têm essa pressa dessa mudança, que é uma coisa que há muitos anos vem acontecendo, esse preconceito. E as pessoas, mesmo assim, apesar de diversos movimentos, as pessoas ainda não conseguiram atingir os seus objetivos. Pergunta polêmica. Todo mundo aqui gosta do Emicida? Das músicas, sim. Das músicas. Da pessoa em si, eu acho que Por quê? Porque eu acho que Ai, assim, não podia falar coisa polêmica, né? Já foi. é muito interessante ele fazer esse documentário, né, pra inspirar as pessoas. Só que uma fala do documentário dele é que a favela venceu. Eu acho que não é só a favela. Eu acho que a favela não venceu, só ele venceu. Tipo, a favela ainda tem uma luta aí enorme pela frente. Não acabou ali. Por mais que seja, tem uma representatividade importante, uma contribuição importante do que ele faz, mas é uma conquista individual, né? Tipo, parece, não vou falar que não vou afirmar as coisas, mas eu acho que pode parecer uma questão individual, né? Porque a favela ainda sofre, né? Com falta de saneamento básico, com falta de infraestrutura, né? Então, acho que isso que nem entra no que vocês falou, que é uma realização individualista, né? Ele venceu, não Acho a que favela. a favela vence quando você conquista, tipo, algo pra favela. Pra favela. Sim, e por mais que ele esteja lá com o objetivo de representar todos, mesmo assim, as pessoas ainda têm as suas batalhas individuais, por mais que eles olhem e falem, nossa, esse cara veio de onde eu vim e tá conquistando tudo isso. Muitas pessoas não teve, às vezes, as mesmas oportunidades que ele teve, os mesmos objetivos que ele teve, os mesmos contatos que ele conseguiu. Então, acaba sendo uma realização realmente individual dele por conta da trajetória que ele conseguiu fazer. Eu acho que ele poderia colocar o podcast dele... O podcast não, o documentário. Mas poderia fazer um convidar ele, colocar convidar o documentário dele como uma inspiração. Sim, como uma referência para as pessoas olhar e falar... A ideia de... Ele conseguiu, acho que eu também consigo. A ideia de ter voz, de dar voz, né? Eu Isso. acho essa ideia interessante. De começar uma luta, não de falar que a luta acabou. Pode ser interessante mesmo. Tipo, mas o DVD é legal. Eu gostei. Sim. Eu gostei. Acho que faz alguns posicionamentos bem pertinentes. Um que eu achei, tipo, muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar, inclusive, que ele fala da semana de 22, que até hoje a gente fala como se fosse algo super revolucionário. E ele fala que, na verdade, tipo, não foi. Aqui dentro do país já tinha os negros fazendo música revolucionária, fazendo samba, que era algo novo. E eles foram procurar algo novo lá fora, sem olhar porque já estava aqui dentro. E quiseram falar, agora sim é uma nova arte brasileira. Sendo que já tinha algo aqui dentro. Já estava aqui. Eles simplesmente não quiseram olhar. Porque ainda não era a elite ainda, né? A arte aqui, a arte no Brasil, especialmente nesse período, especialmente a semana de 22, me parece meio sagrada, assim, sabe? Tipo, você não pode fazer muita crítica sobre... Você não é muito legal, você não vai parecer uma pessoa muito bacana fazendo uma crítica sobre a semana moderna e tal. Mas, realmente, tipo, tudo cabe ser criticado, né? Tipo, esse olhar dele é interessante, assim, sobre a arte, sobre o que já está... O que vai implicar em outras perguntas, porque o que é arte e o que vai implicar no que a gente está falando. Então, o que o negro faz não é arte. Tipo, né? Não vale de muito. Não vale muito. E o negro em qualquer país, ele é discriminado, né? Qualquer país. Se a gente for olhar na elite dos Estados Unidos, que a gente pensa ser um país modelo, até lá as pessoas são discriminadas, elas são diferenciadas, né? Tem a parte dos negros e tem a parte dos brancos. Qualquer país. Uma coisa que a gente vê... Uma coisa não, em um lugar que a gente vê muito isso é na série Todo Mundo Odeia o Chris.
Que ele Um clássico. mostra, um clássico que todo mundo já assistiu, que mostra bastante essa Até os brancos representatividade. pobres ainda querem se Sim, dividir. tem a escola dos negros, a escola dos Sim. brancos, que é no caso os negros dos mais pobres, os Pô, brancos falando que ainda no são Cris, pobres. falando no Cris, de manhã, às vezes, no domingo, às vezes eu deixo lá no Cris rodando assim, tá ligado? Tradicional da família brasileira. Sim. Aí esses dias tava passando, parece que o último episódio da série, né? Tipo, que ele tá lá na lanchonete e tal. Aí eu vi umas teorias lá que o Julius morre, é assassinado, Sim. isso é verdade? Mas não mostra, no episódio não mostra. Termina, tipo, ele numa lanchonete, a família toda reunida, o Júlio chegando de caminhão, tipo, um clima super de suspense, parecendo que vai acontecer alguma coisa. O Julius morre na vida real? Morre. Sim, o pai Na- do Chris na vida real, ele morre. Na mesmo. realidade, nesse episódio, quando ele termina a prova, o pai dele já tinha morrido. Por isso também que a série acaba, porque o pai dele já não tava mais vivo. Aí Sim, dessa parte aí- eles ainda, tipo, tiraram da realidade, porque ele já não... Tá. Pra não trazer um clima tão É, pesado tão assim pra pesado. série, que traz esse humor cômico. Eu só queria saber se aquele número que aparece no ônibus lá é a mesma nota que ele tirou na prova. Que ele não passa, né? Que ele não passa. Eu vi um vídeo passa. mesmo depois das teorias lá do 735, que precisava tirar 800 pra passar na prova do... Pô, e a gente, o Chris faz a gente rir, mas a história dele não terminou tão bem, né? No sentido de, pô, se ele fez supletivo, é porque ele não terminou a escola, né? É. Tipo assim, ele trata todo aquele relato, aquela narrativa de humor, mas, pô, Parando pra analisar mesmo. é o negro, tipo assim, é o negro. Então, assim, mesmo no humor, aí chega a parte, assim, de choque de realidade, né? Tipo, você, pô, vai ter que fazer supletivo. Não, além da série trazer também como pode dizer, essas reflexões da vida, né? Ela mostra também o cotidiano de uma família, né? Porque onde existia briga, onde existia aflitos e tudo do cotidiano. Até mesmo naquele episódio que ele está brigado com a mãe dele, que ele manda lavar, que a mãe dele manda ele lavar a louça, que ele fala que ele não vai, porque os irmãos dele não faz. Isso mostra muito o cotidiano. Que daí começa uma briga dentro de casa. E acredito que essa série, além de trazer essas reflexões, ela mostra também uma condição familiar da família brasileira, né? Por isso que você acha que a gente se identifica até hoje, né? Fica rodando lá, tipo, direto ainda. A gente assistindo os mesmos episódios, mas é porque acho que todo mundo se enxerga um pouquinho, né? Tipo, Nem que seja em um pequeno traço. um episódio, assim. um personagem, uma situação. Ele faz a gente se identificar, né? A série é uma série que prende a gente por trazer esses assuntos polêmicos, claro que a gente identifica na atualidade, mas também por trazer com humor, porque quem vê assunto polêmico, assim, só por ser polêmico, geralmente não dá muita atenção, né? É. Mas quando tem humor... Eu lembro de umas cenas assim que eu acho muito, muito real pra mim. Tipo, quando a Rochelle, em algumas situações, chama os três, assim, tipo, pra dar uma coça, assim, nos três e tal. Eu lembro disso da minha mãe, sabe? Tipo... Meu, tinha que ter muito sangue frio. Tipo, nós éramos em três lá em casa, né? Então, quando um fazia alguma coisa errada, vinha os três. Tipo, não importa. Tipo, sobrava pros três. Tipo, era na mesma pegada da Rochelle lá, sabe? Tipo, sem dó, mano. Acho um barato quando eu vejo aquelas cenas ali. É bem a família tradicional brasileira, né? Um apronta e vai os três. Acho que é por isso que é mais famoso aqui do que no próprio Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil a Engraçado gente se que identifica. o ator que interpretou o Chris não gosta, né? Ele não gosta dos fãs brasileiros, porque... Por causa Ele não desse consegue... nosso aconchego, né? e De ele... ficar comentando as coisas, ficar relembrando. E ele não consegue descolar do personagem, né? É essa crítica que ele faz, tipo, ele tem outros personagens que são bons também, mas o brasileiro só consegue lembrar do Chris. Sim. Diferente deles também tem aqueles atores das branquelas, né? Que eles deram entrevista também, que eles falam que quando eles vêm aqui pro Brasil, todo mundo lembra deles por causa do filme, até canta a música do filme, porque, tipo, é a identidade dele, não importa os outros filmes que eles vão fazer, mas aquilo vai ser um marco, né? Que nem o Chris, todo mundo enxerga como o Chris. Agora, se chegar aquele cara e você vê o ator da Branquelas, todo mundo identifica eles como aquele cara, né? Tipo, tem muitas pessoas que não gostam, né? Que nem o Chris, na vida real ele não gosta, mas o autor lá, ele gosta, até porque ele fala que quando ele vem aqui no Brasil, tipo, ele é tratado super bem, porque os fãs amam
essa atuação dele nas branquelas e levam isso até pro cotidiano, né? A Rochelle mesmo falou a mesma coisa, que ela adora vir pra cá porque ela se sente bem, tipo, a recepção dos fãs e tudo mais. É forma diferente de enxergar, né? Sim. E é nesse aspecto que eu acho que também com o Emicida, o trabalho que ele faz do DVD, também, assim, ele precisa ser criticado, como a própria Semana Moderna de 22 precisa ser criticado, o trabalho do Emicida precisa ser criticado, mas nessa mesma esteira do Cris, de Todo Mundo Odeia o Cris, pô, é uma baita contribuição também, porque esse paralelo que a gente faz sem querer de comparar o Cris, assim, de falar temas difíceis, de falar do cotidiano, de a gente se enxergar, ao mesmo tempo também, se o Emicida não mudou a favela, tipo, ao menos ele apontou, sabe, tipo, pra essa discussão, Sim. ao menos, assim, permitiu até que a gente discutisse esses temas aqui, né? Ele abriu essa repercussão. De visibilidade. Eu acredito também que, por exemplo, ele veio da favela falar, a favela venceu, beleza. Ele melhorou a condição de vida dele. Mas por que então ele não fez o show na favela, né? Isso aí podia ficar para um próximo episódio, hein? Ele fez, tipo, num teatro, né? Foi no Teatro Municipal, né? Se eu não me engano. Então, quer dizer, tipo, tinha muitas pessoas lá que estavam vendo aquilo, mas são da elite. Sim. Então tava vendo aquilo, beleza. Os negros sofreram. Mas se ele diz no documentário que a favela venceu, por que a favela não está assistindo esse documentário? Boa pergunta.